Diz que é a única entrevista que o entrevistador chega depois. Chega depois, que dá o play, né? Ele chega, ele é o entrevistador é o convidado. É o convidado. Tranquilo. Tá vendo aí, né, do carro? Então, gente, nós estamos com o nosso querido amigo Leandro, que é um homem raro, porque faz um trabalho raro. Pois é. E trabalha em uma empresa rara. Aliás, raríssima. E, embora ele faça um serviço muito raro, o serviço é por demais antigo. O serviço é daqueles que começaram nos albores da civilização, da humanidade. E, de alguma forma, Leandro nos conecta com o seu serviço, com a história. Ele então vai falar, vai se apresentar, e ele vai dizer que trabalho é esse que ele faz. Primeiro dizendo um pouco da sua história, Leandro. Onde você nasceu, qual até a conexão que você tem com Pernambuco, né? Muito bom. Acho importante você dizer isso aí. Então vamos lá. Pode dizer primeiro a sua história e depois como é que você chega a esse trabalho. Certo, Antônio. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar nessa entrevista hoje. Bom, nasci em São Paulo, me chamo Leandro, tenho 42 anos, sou arquiteto, minha graduação em arquitetura, pós-graduação em restauro de arquitetura e bens patrimoniais, que são os bens tombados, etc. Né? Mas, bom, minhas origens pernambucanas estão com os meus pais, né? Meus pais são pernambucanos, eu nasci em São Paulo, mas meus pais são pernambucanos. Então, meu pai é de Vitória Santo Antão e minha mãe de Glória do Goitá. Né? Então, tenho total conexão com o Nordeste, com Pernambuco, já trabalhei muito no Nordeste. E é um prazer imenso sempre visitar minha família aqui, né, e passar férias. E também casou com uma... Casei com uma pernambucana, exatamente. Né, a conheci em 2005. E casou em Pernambuco. E casei em Pernambuco, exatamente. Então, fui para São Paulo, aliás, nasci em São Paulo, mas acabei voltando. Pelas ironias do destino. Então é isso. E assim, eu não vou tratar logo, Leandro, aqui, que fala do altar tridentino, mas primeiro falando isso que eu mencionei, né? Você situar essa história, né? Quem foi, de onde surgiu, por que surgiu, onde surgiu o altar e quem foi esse, quem foi esse primeiro personagem que fez o altar? Bom, para as pessoas entenderem, o meu trabalho como arquiteto, eu tenho uma empresa, duas empresas, aliás, que são de confecção e produção do mobiliário sacro. Então nós construímos altares como carro-chefe da empresa. Além de soluções de arquitetura para o espaço sagrado, para a igreja como um todo, projetos de edificações, adequação do presbitério ali, do espaço litúrgico, a nossa principal função é construir altares. Né? Então, respondendo a sua pergunta, nesse caso, a parte sacra, né, a parte bíblica, o primeiro altar mencionado nas Sagradas Escrituras foi construído por Noé, logo que baixaram as águas, né, que saiu da arca, e ali ele ergueu um altar. Então, existe também a história dos altares pagãos, né? Os altares mais antigos, como altares na Grécia, como o altar do Deus desconhecido, que São Paulo cita em Atos dos Apóstolos. Então, a história do altar, ele narra a sua cronologia muito antes. Os pagãos também tinham altares, né? Antes não com Noé, mas eu digo antes da história do cristianismo, né? Hoje até o professor Pedro, na palestra que ele deu, ele disse que o altar de Zeus tinha em torno de 30 metros de altura. Exatamente, ele foi assertivo. E assim tem muitos outros altares que falava, por exemplo, altar no Antigo Testamento, como o altar do incenso, o altar dos perfumes, e aí que media 40 côvados por 40 côvados, e etc. Então não era só um monumento que imaginamos como ele se tem hoje, mas também algo muito maior, algo gigantesco. Leandro, mas me diga uma coisa, mas como é que você chega nessa questão do altar? Porque assim, você é formado em arquitetura, mas quantas pessoas aí formadas em arquitetura nunca pensaram em construir altar? Não, porque não é algo comum, né? Sim, não é comum. A citação por exemplo, a construção dos altares, principalmente do altar cristão, para a parte dos artífices, e aqui no Brasil, na história do Brasil, ele começou muito na origem europeia, né? Então, por exemplo, em São Paulo, na formação que eu não tive um mestre que me ensinou a construir os altares como nós fazemos hoje. Então, no caso da formação do arquiteto, muito menos. O arquiteto não é preparado para isso numa universidade.
A resposta para Mas se estuda o assunto? Não. Se estuda a história da igreja muito rapidamente, não a história da igreja, né, mas a história da arquitetura. Dentro do período da história da arquitetura, vai falar, né, de vários períodos e vai falar também de construções das igrejas. No período medieval, por exemplo, vai citar o período gótico e etc. Mas não vai despertar, é impossível. Não é possível despertar esse interesse dentro de uma universidade de arquitetura, dentro da faculdade de arquitetura, o trabalho do arquiteto sacro, né, do artífice ali que vai construir igrejas, altares, etc. No caso, eu estava dizendo dos mestres, né? No Brasil, em São Paulo, né, onde eu nasci e me criei ali, existiu no 1900, né, com a migração italiana. A imigração dos italianos teve escolas e muitas marmorarias italianas. Então, por exemplo, além dessas marmorarias italianas, teve em São Paulo uma grandiosidade de oportunidade para aqueles que puderam aproveitar, que foi a Escola de Artes e Ofícios do Liceu de São Paulo. E ali tinha aulas de marmoraria, de marcenaria, de fundição. Tudo isso eu fiz, esses cursos, mas fiz depois por fora e fui correndo atrás, no Brasil, fora do Brasil. O liceu hoje não tem mais Não tem. Existe o liceu, que também ainda se chama Liceu de Artes e Ofícios, mas isso tudo virou museu. Peças de museu, história do liceu. Não é mais entregue ao público esse tipo de aula e esses tipos de ofícios. É uma pena, né? É uma pena, sem dúvida. E porque precisa, né? Precisa, a demanda é grande, né? A demanda é grande. Eu brinco que eu não tenho concorrência. E ao mesmo tempo eu fico muito feliz quando novos arquitetos que estão surgindo. Agora eu comecei em 2005, comecei muito jovem. Então hoje tem muitos arquitetos católicos formados, né, estão preparando, se especializando para a construção de igrejas e belas igrejas. E dentro desse hall, o projeto, pelo menos, é a elaboração dos altares. Né? Então isso é importante frisar que essa é uma vocação. Ele desperta primeiro como um desejo de fazer algo belo, entregar isso nas artes e para o católico, fiel ali à igreja, à tradição da igreja, à liturgia, inspirado nisso, né, inspirado nas grandes obras da igreja, buscar entregar esse trabalho que foi, infelizmente, deixado de lado. Veja, o altar, né, hoje nós fizemos, hoje o colégio, né, nosso, a gente fez uma visita a igrejas antigas, né, do século XVIII. E o altar, ele tem um retábulo e tem um altar, né, a mesa do altar, que fica colada ao retábulo, né. Então esse é o típico altar, né, das igrejas, como as igrejas eram construídas. E ao pé da letra, né, é um altar. E a gente vê hoje, então, nas igrejas a figura da mesa, né. Como é que fica, então, já para a gente fazer realmente aqui essa primeira abordagem, né? Do altar tridentino, qual é a configuração do altar? E como é que essa configuração do altar dialoga ou não dialoga com essa mesa que hoje se tem, né? Nas liturgias modernas. Vamos lá. Antes do Concílio de Trento, o altar não era como nós vemos nas missas tridentinas, por exemplo, na missa tradicional, onde o altar está colado à parede ou colado ao retábulo. No fundo do presbitério ali é o chamado santuário, né? Nas igrejas mais antigas, igrejas basilicais, tem aquela parede semicircular chamada de ábside, né? Então ali tem-se o costume nas missas tradicionais de se ter o altar. Porém, antes do Concílio de Trento, principalmente no período medieval, o altar não era nesse formato, não necessariamente estava colado à parede ou ao fundo. Então ele estava sempre voltado ao Oriente. Isso são prescrições litúrgicas, normas, que são válidas para esse período medieval, por exemplo, antes do Concílio de Trento, né? Então a posição do altar estava voltado para o Oriente. Isso manteve-se, esse costume depois em algumas igrejas construídas no período tridentino. Mas nesse período, anterior ao Concílio de Trento, o altar estava meio semelhante ao que é hoje. Mais próximo da Assembleia, mais próximo dos fiéis, muitas vezes encimado por um baldaquino ou tenda. Né? O baldaquino, como tem na Basílica de São Pedro, em Roma, aquela tenda com 4 colunas, e o altar estava lá embaixo. O altar também não tinha sacrário,
Não tinha sacrário. Não tinha sacrário. Então não tinha um sacrário como nós vemos no altar tradicional, com retábulo. Ele não estava no centro ali, o sacrário. E sobre esse baldaquino, algumas vezes tinha uma pomba eucarística, né? Ou o Santíssimo Sacramento era guardado em um pequeno sacrário, né? Um sacráriozinho menor, na sacristia, por exemplo, não exposto ali de forma solene, publicamente para adoração. Isso quem trouxe foi o Concílio de Trento, onde o altar fica fixo ao retábulo, no fundo, e ali está também o tabernáculo de forma obrigatória sempre. Sempre o altar junto ao sacrário com a reserva eucarística ali com o nosso Senhor Jesus Cristo no sacrário. Então, talvez a reforma litúrgica tentando, como dizem alguns, né, na parte mais prática, que querem fazer entender e dar a interpretação que o concílio tentou resgatar, buscou resgatar as formas mais antigas, né, mais primitivas. Então ele sai desse retábulo e volta a ficar mais próximo da Assembleia. Isso. Entendi. E aí, a gente pode fazer essa pergunta, né? Qual a importância dentro da liturgia tradicional do altar tridentino? A sua importância é tudo, né? O altar, ele converge todos os olhares dos fiéis, né? Ele é o centro da atenção e da ação litúrgica para a celebração do Santo Sacrifício da Missa. Então é indispensável, sem dúvidas. Uma coisa curiosa de entender é a posição, né, que estávamos falando da posição do altar, estar fixado na parede e o padre, não digo de forma pejorativa, mas as pessoas conhecem que a missa tradicional, o padre está de costas para o povo, mas não é bem assim. Na verdade, ele sobe ao altar de Deus e está conduzindo os fiéis até o altar, como uma fila, ele que é o sacerdote, ele que conduz ali como seu dever de Estado para a oração, a propiciação, né, que está ali levando as orações também pessoais e também de todos os fiéis, então ele que está ali conduzindo, né? Então ele que também voltado versus Deus, né? Ele voltado para Deus e toda a Assembleia junto com ele, acompanhando no mesmo sentido, é importantíssimo. Então esse sentido, o olhar, a posição, é importantíssimo. Então é o tudo. É o centro das atenções para a oração dos fiéis, né? Santa Missa também. E por que o mármore é tão utilizado na construção dos altares? Existe algum simbolismo espiritual associado a essa escolha? Então... Também se utilizava muito madeira, né? Sim. Como por exemplo, o altar da Basílica de São Pedro... São Pedro não, o altar da Basílica de São João de Latrão é de madeira até hoje. Então ele tem a sua história. A madeira não é que seja algo indigno, né? As Sagradas Escrituras também, quando cita ali que Deus manda e dá ali as direções para a construção do templo, ele fala da madeira de acácia, do cedro, do Líbano e etc., que são madeiras, né? Porém, o altar propriamente dito, ele é de pedra. Então a prescrição pedra é pela sua natureza. Fez um sentido simbólico, não sei, trazendo a pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se pedra angular, que, salvo engano, é Salmo, está no livro dos Salmos e no Evangelho de São Mateus. Então, essa pedra que é verdadeiramente nosso Senhor Jesus Cristo. Então, curioso, a pedra angular. O que é a pedra angular? A pedra angular é a pedra, aquela chave de arco. Até que você tem um quadrinho ali, dá para... Aquele arco que está ali, aquela pedra principal que sustenta todo o arco, né? Aquela pedra que tem um ângulo. Por isso, pedra angular. Então, a pedra, na sua natureza, tem seu significado da sua solidez, que é algo robusto, algo duradouro, e por sua espessura e composição, algo perene também, para durar séculos. O sentido... Em cima do altar, né? Em cima do altar de pedra que faz o sacrifício, né? Exatamente. O Santo Sacrifício da Missa sempre é celebrado sobre um altar de pedra, segundo a prescrição e as normas litúrgicas, mesmo sendo um altar de madeira. Então, se é um altar de madeira, ele necessariamente carece de um suporte, de uma ara, de uma grande pedra estendida. Que, lamentavelmente, isso não é mais não é uma prescrição obedecida em muitos dos casos, né? Você trabalha sobretudo com pedra, não com pedra. Madeira? Comecei com marcenaria. A minha escola, digamos assim, meu modo artífice de fazer
o mobiliário começou com a marcenaria. Então, meu pai é marceneiro, mas meio que eu não, como é que eu posso dizer, não tive a escola com meu pai. Na adolescência, eu não queria muito saber disso e tudo mais, mas eu cresci dentro de uma marcenaria. Então eu via o meu pai trabalhando, eu observava ele trabalhar, via todo o processo que ele fazia. Às vezes ele me dava uma gaveta para lixar, para montar, uma coisa ou outra. Mas eu aprendi assim a entender a concepção, a construção de um móvel, né, dentro da marcenaria. E fiz muitos altares de madeira. Então a minha empresa começou com altares de madeira. E depois, com um desejo imenso de migrar para o mármore, de fazer os altares em pedra, para seguir ali a liturgia na sua mais íntegra prescrição, né, passei a adotar o mármore como matéria-prima na construção dos altares. E nessa manipulação da madeira, na manipulação do mármore, hoje é um trabalho muito manual, ou hoje a gente já tem a aplicação de elementos da tecnologia? Tem. Hoje, bom, eu aprendi no manual, porém no manual ainda não tinha assim, um rigor técnico e também uma qualidade para entregar uma beleza e detalhes mais especiais, né? Como eu disse, eu não tive escola. Então na escola da marmoraria e na escola de escultura, depois que eu passei a frequentar esses ateliês, aí descobri que aí você tem um cinzel, você tem uma espécie de formão, você tem talhadeiras próprias para esculpir o mármore, para lapidar a pedra. Isso é a forma mais artesanal de fazer. As molduras, né, todos os detalhes de frisos e molduras feitos antigamente com esse processo artesanal, né? Martelo de escultor, cinzel, etc. Hoje a tecnologia ela está a favor da construção e da mais alta tecnologia possível, você não faz ideia, né? Graças a Deus eu consegui adquirir boas máquinas hoje. E são máquinas caras. São, né, máquinas caras, são máquinas CNCs, né, que são computadorizadas, né, que requer habilidade também técnica de projeto, de computação para conseguir manipular, por exemplo, essas máquinas. O 3D já se utiliza Já se utiliza, sem dúvidas. Já se utiliza robô. Os mesmos robôs que soldam e montam carros é utilizado para fazer escultura e detalhes dentro para esculpir o mármore, por exemplo. E aí você ganha muito tempo com essa utilização. Ganha tempo. Quando eu tive a oportunidade de estar em Roma, eu observei tudo aquilo que eles fizeram à mão. E fiquei assim, extasiado, mas ao mesmo tempo triste, por não ter tido a oportunidade de aprender a fazer também à mão e ter aquele conhecimento técnico. Porque de piso, né, daquela técnica de incrustaço, né, de incrustação, se eu não me engano a palavra certa, que eu chamo de marchetaria, um termo francês, de marchetar madeira e de fazer um encaixe, né, das cores e tudo mais. Então os pisos e todas as esculturas feitas à mão, hoje se faz com tecnologia CNC, com robô, né, com máquinas como o jato d'água, por exemplo, e é possível entregar. Não dá para você trabalhar sem esse maquinário, né? Você não vai conseguir entregar muita qualidade. Né? Não vai conseguir entregar muita qualidade. Então precisa ter, no mínimo, alguma coisa ali que tenha, se possível, né? Se não, se a pessoa for boa, teve uma escola, teve um conhecimento técnico para fazer curvas na pedra, por exemplo, né? Cortar a pedra em curva e fazer essas incrustações na pedra, é possível, mas aí... É questão de tempo também. É a questão de tempo. Hoje se faz algo em meses, em 2, 3 meses, em um mês. Eu faço até em semana. O que se demoraria anos para ser entregue, sem dúvida. O Leandro, também há um tipo de mármore que é específico para altar ou pode ser qualquer mármore assim? Então, desde que seja... Primeiro a variedade desses mármores, né? Tem que ser natural, né? Pedra natural. Mármore, né? O mármore, na sua natureza, sua integridade, ele é algo mais belo. Ele tem o seu movimento, ele é leve, do que o granito, por exemplo. Então, esse mármore vem de onde que você adquire para fazer os altares? Por exemplo, do mundo inteiro. Nós usamos materiais nacional e importado. Então aí o Brasil é riquíssimo em pedra.
Aqui tem um mármore bom no Brasil. Temos mármores fantásticos, mármores, quartzitos, dolomíticos, granitos, de altíssima qualidade e beleza. O Brasil é um berço para esse trabalho, que não é explorado na arte sacra, é explorado na alta decoração. E isso é exportado o mundo afora. China, sobretudo Minas, Estados Unidos, não, pelo contrário. O Nordeste é muito rico em pedra, Ceará, por exemplo, Bahia, Paraná, Minas Gerais também, Espírito Santo. Então, o Brasil é de tudo. A Bahia tem muito. Bahia tem muito. Mármores belíssimos. Macaúbas, por exemplo, Azul Bahia, são mármores e granitos de primeira. De primeira. De um valor agregado interessantíssimo. Agora, o altar, sendo de pedra, por exemplo, é muito comum usar no mármore. Por exemplo, um altar mais oriundo que seja na sua morfologia, né? Ali dolomítico, ou o mármore que tenha mais propriedades de calcita, que são materiais um pouco mais macios. Ele é bem adensado e um pouco mais macio, né? De calcário, por exemplo. O mármore Carrara, italiano, é um deles. Esse aí, já trabalhasse com mármore Carrara? Muito, a gente usa muito Carrara. Usa, né? Muitíssimo, muitíssimo. Que é o mármore italiano. Carrara esculpida, né? É, exatamente. Esculpido em Carrara. É, esculpido em Carrara, né? Exatamente. Exatamente. Sim, e uma coisa importantíssima, né? Se a construção do altar, ele segue normas litúrgicas específicas. Por exemplo, você vai fazer um altar, não é simplesmente você chegar lá e levantar, não. Você tem que saber as prescrições, né? Sim, exatamente. Tem que saber as prescrições, tem que ter noção do que está fazendo, é claro, né? E essa proporção, né, para se ter beleza, né, então a tríade da beleza, né, integridade, proporção, claridade e tudo mais, e também essa harmonia com o espaço. Por exemplo, hoje, na grande maioria das igrejas históricas que eu faço os altares, eu consigo integrá-lo ao todo. Isso é muito importante. É avaliar o todo e ver aquilo que mais se adequa àquele espaço. E eu faço questão de frisar isso, que eu vou de contrapartida com alguns contemporâneos que fazem questão de frisar o tempo. Então, se eu pego uma igreja histórica centenária, eu faço um altar, né, totalmente desconectado. Totalmente desconectado, para atender uma... Uma vez eu fui na igreja aqui, e eu vou dizer qual foi, Pátio do Terço, aqui no Recife. Pátio do Terço, que é uma igreja que parece um ariete avançando, né, no espaço ali do centro do Recife. E a igreja, ela tem uma configuração bonita, ela tem um jeitinho interessante. Foi na frente dessa igreja que o Frei Caneca foi despido das vestes sacerdotais, né, por indignidade de ter vestido as vestes sacerdotais. E assim, isso que você está falando, né? A igreja, naquele estilo dela, de repente, uma mesa de pedra com uma cadeira de pedra que não tinha absolutamente nada a ver com a igreja. Bem desconexo. Eu até escrevi uma crônica sobre essa questão. Pois é. Então essa... É uma violência, viu? É uma violência. Eu não assumo, eu não tenho esse partido, não vou por este caminho. Eu vou pelo caminho da integridade, da consonância, né, da clareza, essa tríade, buscando isso tudo e também me inspirando naquilo que a igreja sempre fez. Eu não faço a menor questão de que meu nome apareça. Tanto que o que mais aparece é o nome da empresa, o que é mais conhecido do que... Às vezes eu estou trabalhando lá com os meninos, o pessoal, quem é o dono da empresa, tudo mais, é o meu jeito. Né? Eu busquei fazer dessa maneira. Então eu trago essa consonância com o todo. Então, para atender às normas litúrgicas, para ter essa competência, tem que entender de liturgia, tem que entender do espaço sagrado. Tem que estudar, né? Tem que estudar, tem que ter fé. Tem que ter fé. Né? Tem que entender e interpretar isso tudo com muita firmeza, porque às vezes o sacerdote não conhece. É um tipo de empresa que tem que ter fé, né? Eu acredito nisso, que tem que ter fé. Há outras empresas que se aventuram a fazer, algumas fazem muito bem, porque aprenderam com católicos, buscaram entender isso com empresas ou com pessoas católicas que as ensinaram a fazer e entender tudo isso.
e entregam um resultado. Mas, na grande maioria dos outros lugares que eu vejo que tentam fazer, e é uma pena, porque se faz um investimento, às vezes, no material caro, é o momento ali que aquela igreja está investindo nisso, mas essas, né, se não tem esse conhecimento, não entrega um resultado interessante. Ou ele está desproporcional, né, grande demais, ou pequeno demais, ou fora dos, né, das normas litúrgicas. Então, isso tudo não é interessante. E sim, há normas que devem ser estabelecidas, são estabelecidas e devem ser cumpridas, né? Ô Leandro, ó, cuidado aí, ó. Cuidado aí. Ô Leandro, me diga uma coisa, dentro dessa questão, há uma, assim, você enquanto artífice, você também aproveita o seu trabalho para no seu trabalho você refletir sobre ele e rezar trabalhando. Sim, sem dúvida. Como é a questão da espiritualidade no trabalho como esse? Sai daí, menino. Assim, Antônio, eu não mencionei que quando eu comecei esse trabalho, antes de me casar, é claro, eu passei pela vida religiosa. Então, esse tempo de vida consagrada que eu vivi, esse Qual período, foi a... eu fui franciscano. Tem problema em dizer? Né? Não, de maneira alguma. Eu fui da Toca de Assis, né? Fiquei quase 4 anos lá. Foi um tempo que eu aproveitei muitíssimo. Fui muito feliz nessa época. Fazia grandes sacrifícios, muita penitência. Penitência e sacrifícios bem franciscanos mesmo, na sua origem, né? Eu peguei um tempo muito forte, muito bom da Toca. E aprendi muita coisa lá. Então, dessa espiritualidade que eu vivi, eu trago para o meu trabalho até os dias de hoje. Então, não é de bom tom eu não continuar praticando isso, né? Pelo contrário, é um desejo do meu coração entregar essas orações e fazer com que esse meu trabalho também seja um trabalho orante. Uhum. Às vezes eu estou fazendo entregas, eu estou dentro da igreja, eu estou ali... a igreja está fechada, por exemplo, para essa obra, mas o Santíssimo está no sacrário, então é um momento muito oportuno para fazer oração e é um trabalho feito em oração, sem dúvida. Que bom. O Leandro, e as etapas principais? Quais são as etapas principais? Desde o projeto até a instalação final no presbitério? Bom, o projeto, ele é o marco zero, né? É o pontapé inicial, elaborar esse bom projeto, ter esse bom projeto. Mas as etapas, por exemplo, para se construir o altar tradicional, propriamente dito, né, o altar da missa tridentina, por exemplo, ele requer uma estrutura que esteja fixada ao chão. Então, todo altar de mármore, ou todo altar que será consagrado, ele precisa ser fixo, né? Então, ele tem que ter uma estrutura sólida, robusta, que dê ali toda a estabilidade possível para esse material, para o altar, né? E esse processo tem que ser obedecido em projeto. Então, eu estou construindo o projeto, aliás, estou elaborando o projeto para a construção do altar, eu estou ali também pensando nessa estrutura, né? Pensando nessa estrutura. Então, as etapas que devem ser cumpridas de projeto, de estruturação, a forma construtiva, eu preciso entender do processo construtivo do mobiliário, senão eu não consigo fazer um bom projeto. É o que talvez alguns colegas enfrentam, essa dificuldade de ter um bom projeto, mas o processo construtivo faz parte do projeto. Então, às vezes eu projeto algo que não dá para construir, por exemplo. Então, tem estudo. Entender a espessura de material, a forma que se fixa a pedra, que cola a pedra, que monta, todo esse processo tem que ser obedecido. Leandro, e outro aspecto importante, né? O tipo de profissional que participa dessa construção, né? Como assim, por exemplo, eu quero trabalhar na tua empresa. Certo. E aí, para trabalhar na tua empresa, o que é que eu vou fazer, meu Deus? Bom, eu tenho que ter um mestre, um aprendiz? Não, assim, depende da empresa, né? Fácil, é difícil achar esse tipo de profissional? Hoje o Brasil tá muito difícil ter mão de obra, Antônio. Tá terrível, tá péssimo. Todos inclusive os lugares, na sua área? Inclusive na minha área, principalmente, eu vivo isso. Eu vou dizer principalmente porque na minha área me carece um pouco de mão de obra, né? E essa mão de obra... Pode falar. Pode falar. E essa mão de obra, ela não precisa ser... Hoje, eu digo que no caso que a gente já tem domínio técnico, né, já tem expertise, já tem conhecimento técnico de toda a elaboração do mobiliário,
Então eu sou capaz de treinar qualquer pessoa que tenha boa vontade e queira trabalhar. Não é um trabalho que usa apenas do seu intelectual. Ele é um trabalho braçal, eu preciso fazer força. É um trabalho que exerce do homem aquilo que é mais inerente nele, né? na sua forma de trabalhar, né? De usar da força, o uso também da sua inteligência, mas além disso o uso de força. Levantar peso, carregar peso, saber carregar o peso, saber dobrar a pedra senão ela quebra. Então, tendo essa boa vontade, é possível treinar e capacitar um profissional. Do contrário, são o que a gente chama de acabadores, montadores, né? Serrador, que trabalha na serra. Então, essas pessoas que já estão no ramo, só vão adequar isso a esse tipo de trabalho. Porém, é algo bem delicado, porque o pessoal está mais acostumado a fazer pia, escada, né? Degrau de escada, pia, balcão, cozinha, enfim, lavabo, lavatórios, banheiros, etc. E quando olha para esse tipo de peça, se assusta um pouco e fala, talvez eu não sou capaz de fazer, mas com certeza é. Boa vontade. E fazer uma escola de aprendiz? É um sonho. Quem sabe um dia, né? Mas é algo que seja favorável, né? Principalmente nas escolas católicas, ter essa iniciativa de ter artífices. Você podia fazer aqui, né, no Coleção Plástica? Em breve, quem sabe, né? Escola de verão, curso de férias. Precisa ter pouco maquinário. Às vezes é mais importante ter espaço físico do que maquinário em si. Inclusive, quem quiser conhecer o trabalho aqui próximo, né, o trabalho do nosso caro Leandro, o altar do Coleção Plástica foi ele que fez, doou e trabalhou aqui arduamente para fazer e para instalá-lo, inclusive fazendo suas meditações, né? Exatamente. Trabalhando, meditando. Quais os elementos não podem faltar em um altar tridentino? Como, por exemplo, né, área, relíquia, degrau, ornamento, quais são? Sim, as prescrições para um altar tradicional, Antônio, para a celebração da missa tridentina, por exemplo, vamos falar do altar lateral. Para os altares laterais ou para o altar do colégio, requer que tenha ao menos um degrau. Vamos falar primeiro do degrau do altar. É necessário que ele esteja... É o supedâneo, né? Dali não. Chamado de supedâneo também, né? Que é ali o escabelo, né? O degrau, aquilo que está ali embaixo. Então esse supedâneo, ou esse degrau, requer que tenha ao menos um, né? para esses ambientes. E isso é o primeiro aspecto, né? Depois o altar propriamente dito, né? Com a sua caixa, né? Com a sua estrutura, e a ara, que deriva o nome da nossa empresa, Ara Cristos. Inclusive o nome, né, da tua empresa, acho que você não falou, né? Sim, chama Ara Cristos. Ara Cristos. O altar de Cristo. E sua empresa fica sediada em São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo, em Carapicuíba, está a sede da empresa. Né? Eu não moro lá, mas está lá. Morei lá há muito tempo. Hoje a empresa está lá em Carapicuíba, na Grande São Paulo, na zona oeste de São Paulo. Chama-se Ara Cristos. Porque a ara, né? Então esse altar precisa ter a ara, que é a pedra do sacrifício. Essa pedra tem que ser inteiriça, sem fissuras, sem emenda, sem quebrar, né? Para o altar consagrado, né? Aquele que o bispo irá consagrar. Esse altar ele tem que ter uma espessura condizente para que ali seja esculpido, né? Cavado, um pequeno sepulcro, onde serão depositadas as relíquias dos santos mártires para a consagração, remetendo isso à antiquíssima tradição da igreja de celebrar sob, né? As relíquias estão estão embaixo. Sim. Né? Então o padre e o altar está ali em cima do túmulo dos mártires. Sim. Então esse costume manteve, né, de se colocar as relíquias dos santos mártires. E também as insígnias, por exemplo, da consagração desse altar, representados ali, quando esse altar é dedicado, são esculpidos, são feridos nessa pedra 5 cruzes, lembrando das 5 chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Né? Então, essas 5 chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo está esculpida no tampo do altar. Então, tudo isso são sinais que esse altar foi dedicado, foi consagrado. Né? Por isso que tem que ter fé, né, para construir o altar. Por isso tem que ter fé. Tem que entender, e não é qualquer coisa. Né?
Não é algo que eu vou fazer, no caso, faz aí, se o padre, sei lá... Apenas por uma questão utilitária, né? Utilitária, por algum lapso ali, o padre fala, coloca 8 cruzes aí, porque eu gosto do 8. Não é assim. Não pode, né? Não é isso. Então essas são uma das normas que requer para se construir o altar. Para o altar mor, por exemplo, é necessário que tenha 3 degraus. Né? Isso são regras básicas, né? Então é o básico que precisa para se construir o altar. Né? Então tem que ter os degraus, o altar propriamente dito, a pedra, né? O altar de pedra. Se a base, o corpo do altar for de madeira, nesse caso, e o altar não vai ser consagrado o altar, o seu monumento, mas sim a pedra d'ara, muito antiga. Pedra, né? Do altar, né? Que é a pedra do altar, que isso é própria da missa tridentina, do rito tradicional. O novo não tem a pedra d'ara, não? O novo não tem, não cita no Concílio Vaticano II, não cita a pedra d'ara, não menciona essa obrigatoriedade de celebrar. Na pedra d'ara que ali vai ter depositado a relíquia. Exatamente, a pedra d'ara é um altar propriamente dito também. É um altar propriamente... É um altar pequenino. Você falou pequeno túmulo, né? Um pequeno túmulo, porque é esculpido ali um sulco, né? É cavado ali uma pedra, sem atravessar a pedra. Né? Então, se a pedra tem 2, 3 centímetros de espessura, eu faço ali um sulco, eu cavo ali uma pequena sepultura, sem atravessar, onde ali o bispo vai depositar as relíquias e selar, sepultar ali as relíquias dos santos mártires. E a pedra d'ara tem essas mesmas insígnias, tem esses mesmos sinais. Também as relíquias e também as 5 cruzes nesta pedra d'ara. Já no rito novo, então, esta mesa... ela não tem esse pequeno túmulo. Ela mudou-se as prescrições, mudou-se algumas prescrições mudou. Né? Inclusive até fala que se houver dúvida nas relíquias, ou se pode consagrar sem relíquia. Né? Então a Instrução Geral do Missal Romano, o Código de Direito Canônico, a Sacrosanto Concilium, todos esses documentos que se estuda para a elaboração do espaço sagrado, a construção dos mobiliários, fala que, por exemplo, que usa-se o costume, mantém-se o costume de depositar relíquias dos santos mártires. Porém, na grande maioria, não está mais na ara. Alguns estão um pouco na caixa do altar ou até mesmo embaixo dele. Né? Eu já vi fora do altar, no chão, mas separado dele. Até a mostra, exposto, que é um modo que eu não gosto. Eu acho que não é tão conveniente. Claro. Mas mantém também o costume de ter as chagas, né? Ter as 5 chagas, as 5 cruzinhas, para esse altar que vai ser dedicado, esse costume manteve. Manteve. Porém, não nas bibliografias, né? na literatura, isso vai ser resgatado desse período tradicional, do período tridentino. Né? Então nem sempre vai se encontrar isso como... os padres, né, em algumas igrejas eu já vi dedicar altar sem as cruzes como sinal. Mas o bispo tem que ungir o altar e também nem todos fazem a unção dessas 5 cruzes. Né? Alguns banham o altar, né, faz todo um movimento ali, enfim. Com óleo, né? Com óleo. Tem que ungir com Santo Crisma. Esse mesmo rito com Santo Crisma, o bispo usa para o altar tridentino, né, e também para a pedra d'ara. A pedra d'ara é consagrada da mesma forma pelo senhor bispo, né, com o santuário do crisma, com incenso, com tudo. Todo altar ele precisa ter essa consagração pelo bispo, quando o altar dedicado, consagrado é pelo bispo. O altar dedicado e consagrado. Mas há altares que não são dedicados pelo bispo. Não são, que são abençoados e aí tem um rito próprio. Tem um rito próprio. Mas convém que o altar paroquial, né, o altar principal, ele seja consagrado. O bispo vá lá e faça a consagração. E como a arte sacra se manifesta nos detalhes do altar. Por exemplo, entalhes, colunas, símbolos e inscrições. Por exemplo, você falou desse símbolo das 5 chagas. Isso. Mas ele não é manifesto para o... Ele não é visto, porque está coberto. Ele, né? Ele não é visto, Não é visto, está sempre com a toalha, né, sobre o altar, então não é visto. Mas assim, todos os símbolos, eu utilizo dos símbolos mais universais da igreja. O Quirô, né, o XP ou o PX, né, que são Alfa e Ômega. Alfa e Ômega são as iniciais gregas de Cristo, né?
o XP, o PX. Uhum. Assim, o altar tradicional, aqueles altares que a gente tem o costume de ver na sua beleza e tudo mais, ele, na grande maioria, tem essa simbologia também. Né? Para alguns teólogos hoje, mais contemporâneos, fala que isso tudo não é necessário, não é muito importante, mas com a lamentável perca da fé, no sentido assim, dessa degradação, essa mitigação da fé, infelizmente inerente hoje e bem contemporânea, é necessário ter uma simbologia não carregada, mas bem fixada nos altares. Né? Uhum. Por exemplo, o uso do cordeiro. O símbolo do cordeiro, seja ali uma escultura do cordeiro, né, na frente do altar, né, esse alfa e ômega, todas essas menções no próprio Apocalipse, né, o cordeiro do Apocalipse é o cordeiro vivo, porém imolado, né, que está sobre o livro, né, e os 7 selos. Então isso tudo é fantástico. Quando o fiel católico ele entende essa simbologia da arte sacra, ele tem ali numa catequese básica, né? Se o padre ali com boa vontade ele formar o fiel, só olhando o altar ali, só olhando o altar, o padre já dá uma catequese básica. Uma catequese fantástica. Então ali os catequistas sendo preparados na arte sacra, entendendo a simbologia riquíssima da Igreja Católica ao longo dos séculos, né? A bimilenar tradição da Igreja, tradição no sentido de ter toda essa simbologia, né? Todos esses aspectos, essa riqueza da arte sacra em todo esse período, é entender o básico, entender o mínimo. O cordeiro, o alfa e ômega, o PX, chamado PX, né, o Quirô e tudo mais. Isso dentro do altar é bem-vindo, bem colocado, bem projetado, é claro, com as suas devidas proporções, sem exageros. Né? Colunas, arcos, na maioria remetendo à arquitetura do espaço, trazendo essa consonância com o espaço, né, essa harmonia, é importante. A arquitetura é uma das artes, né? É uma das artes. Das 7 artes, a arquitetura é a única que a gente entra, né? Que ela foi feita para o ser humano estar dentro dela. Ela é do espaço, né? A arquitetura. Sim. E você, como arquiteto e um artesão, um artista, o que é que você pode dizer dessas mudanças que você diz, por exemplo, para eu construir um altar, eu tenho que estar alicerçado na documentação da igreja. Exato. Nas prescrições da igreja. Então, o que é que você observou nas igrejas após as mudanças litúrgicas da década de 60? Houve um empobrecimento ou houve um melhoramento? O que é que, na sua concepção e no que você vê, né? No sentido objetivo da arte do belo. Sim, sim. Houve um empobrecimento, né? Lamentável dizer isso, mas é uma realidade. Ele se empobreceu, foi enfraquecido com uma desculpa, né, muito, muito ruim, né, de tentar mitigar um efeito pomposo, de enriquecimento desnecessário, como às vezes é acusado o próprio barroco, né, de exagero, de carregado. Então houve um empobrecimento, né? Não só no mobiliário sacro, mas na arquitetura como um todo, na história da arte, na história da arquitetura. Né? O período moderno, pós-moderno, o período modernista, isso tudo destruiu a arte, destruiu a cultura, destruiu a música, destruiu a beleza em todos os seus aspectos, e também dentro da reforma litúrgica do Vaticano II, esse desejo, né, de buscar novos ares, né, e de ter ali as novidades do seu tempo, não trouxe, né, isso basta ver os seus frutos. Eu não preciso perder muito tempo com isso, tentando explicar esse empobrecimento. É só olhar e se constata. Compare uma igreja histórica, compare um altar belo, né, compare um altar que se olhe e ele tem aqueles aspectos da igreja, ele tem identidade católica, eu falo disso há muitos anos. Aquilo que tem essa identidade católica, você olha para ela e fala, que belo, que é católico. Você passa em frente a uma igreja católica. Muitas igrejas novas, muita arte sacra moderna, algumas, né, na sua, né, lamentável dizer, mas em muita maioria existe algo ruim em si. Né? Então, os estilos foram perdidos, não se tem mais o estilo clássico,
o estilo tradicional que nós herdamos da igreja, né, que tem a sua referência tradicional no sentido da tradição dos séculos de construção, do modo de fazer, isso se perdeu. E aí se perdeu num todo, né? Porque tudo foi perdido ao mesmo tempo. Foi perdido na história modernista, na história moderna, no período moderno, modernista, pós-moderno, que aí o Concílio Vaticano II, a reforma de 1962, está ali pautada nesse período. Então ele acabou entrando nessa onda. Uma vez eu vi um vídeo, é interessante o vídeo, faz tempo que eu vi, de um arquiteto do sul do país, não lembro se do Paraná, Santa Catarina, enfim, lá do... Você fez um curso? Você fez um curso? Não, eu vi um vídeo. Ah, você viu o vídeo, desculpa. Desse arquiteto, e era o vídeo da inauguração da igreja lá que ele tinha entregue. Certo. Ele fez a igreja toda, tudo mais. E a entrevista, aí no final foi a entrevista com ele, e ele fala muito. Eu fiz assim porque o documento, ele sempre remetia aos documentos do Concílio Vaticano II. E a igreja era um horror. Assim, você via que a igreja era rica. Era rica. Devem ter gastado ali dinheiro para burro. Uhum. Mas a igreja era muito feia. Muito feia. Pois é. E isso era preta também, ele usava muita cor preta. Cor preta. É. Então, é lamentável, eu acho isso lamentável. Tem uns detalhes pretos, assim. Principalmente por causa dos recursos, né? Eu acredito... Muito dinheiro ali, viu? Eu acho que gastaram pra caramba. Muita grana, né? Eu acredito na fé dos fiéis, o desejo dos fiéis de ter algo belo, algo bom, naquilo que diz católico, né? Quando isso acontece, às vezes as pessoas... A fé da maioria dos fiéis nunca foi de afrontar os sacerdotes. A grande maioria foi de obedecer. É. Eu já tive casos do meu trabalho que passei por sacerdotes, assim, por padres que me convidou para fazer um projeto depois que outros profissionais passaram e o povo rejeitou. Então isso já aconteceu comigo. Não, os fiéis não querem esse projeto, foi pago, né, pagamos por isso tudo, mas aí quando apresentamos para o conselho falou, isso eu não quero. O conselho lá da igreja, da paróquia lá. Exatamente. Então eu não quero isso, nós não queremos isso, nós queremos ver os santos na igreja, ver as imagens, ver a arte sacra, e etc, etc, etc. Então, esse caso não é um caso isolado, pelo contrário, mundo afora se faz algo muito curioso, dizer que se investe milhões para construir algo que não tem o menor sentido. Nenhuma, né? E tá lá, dizendo que não, porque isso aqui foi feito baseado no concílio. Isso é uma falácia, no meu ponto de vista, é uma falácia. Não que o concílio não tenha seus pontos negativos. Mas daria para fazer uma bela igreja. Mas tem, a própria Sacrosanto Concílio, ela diz que a igreja tem que inspirar piedade, né, e contribuir para a conversão dos fiéis. Uhum. Né? E uma coisa curiosa, nos estudos que eu fiz, e eu fiz uma comparação, que no próprio Concílio Vaticano II, na Sacrosanto Concílio, diz que a igreja aceita todos os estilos. Porque o concílio, ele tem aquele... Tem que depurar, tem que ter... não é algo... Tem que ter um pouco de conhecimento, mínimo. Eu não posso pegar isso do zero, um recém-convertido, lê o concílio, ou, por exemplo, um arquiteto, lê o concílio, lê e a igreja aceita todos os estilos. E aí tá tudo bem. Eu não tenho costume... Desde que converta, né? Desde que converta. Porém, nos estudos que eu busquei, que eu fiz e aprimorei, quando os padres, no curso de teologia, no curso para os seminaristas, ele apresentava os estilos que a igreja sempre aceitou, ele trazia, né, na sua aula, os padres ali nos seminários, ele trazia o estudo dos estilos, do estilo de Renascença, do estilo gótico, do estilo medieval, né, do estilo românico. Então, aquilo que nós sempre vimos. Uhum. Então, ele fala dos estilos como, por exemplo, ele falaria numa escola de arquitetura, né, falando de igreja católica, tratando do aspecto da igreja católica, não do aspecto de arquitetura propriamente dita ou somente arquitetura. Porque se eu for falar só de arquitetura, eu vou trazer o período moderno, pós-moderno, né, o período contemporâneo, que se diz hoje, e então, mas a igreja aceita todos os estilos.
Então eu vou fazer o estilo modernista. Vou construir uma igreja lá Oscar Niemeyer, que é péssimo. É um homem que não teve fé, não teve a menor contribuição para a fé católica, e as igrejas que construiu não têm conexão com a realidade transcendental da igreja católica. Então, se tem para o período modernista, para o período da arquitetura, para aquele estilo artístico, arquitetônico, a parte isso da arte sacra. Simples assim. Então esses estilos, né, são essa interpretação do concílio, que eu interpretei, entendi, e é muito aceito para a esmagadora maioria dos meus clientes. Nenhum padre me procura para fazer nada moderninho. Então, assim, a ressalva do concílio talvez esteja na sua interpretação nesse ponto dos estilos. Certo. Alguns padres falam, não, que muita gente não entendeu, não interpretou bem o concílio. Aí é outro assunto, né? Um assunto mais teológico, um assunto que não diz respeito ao que estamos tratando hoje. Mas não culpar o concílio nesse sentido, não. É maldade mesmo, é má vontade e é desejo de se construir algo corroborando com o documento da Igreja Católica. Eu faço isso e eu corroboro com aquilo. Entendi. Então, quais são os principais desafios técnicos ou financeiros na construção de um altar tridentino hoje em dia? Todo altar, Antônio, ele, no caso para uma paróquia, ou para um colégio, ou para seminário, enfim, o desafio, como todo desafio de uma construção, primeiro são os seus recursos. Então é possível fazer altar de qualquer valor. É possível, claro que é possível, dentro da sua mínima realidade. O mínimo tem que ser feito. Então, por exemplo, um padre vê um altar nosso de Carrara, um material espanhol, um material que vem da Índia, material que vem, enfim, do mundo inteiro, fica muito bonito pela sua natureza, né? pela sua formação. Usamos bronze, né? Nós usamos peças de bronze polido, algumas peças até banhadas a ouro. Então, isso tudo requer custo. E o custo não algumas vezes é um custo elevado. Mas não quer dizer que não seja possível construir algo muito bom, que se tenha beleza e que seja um custo muito acessível. Aí, para os mármores nacional, por exemplo, nós temos ótimos materiais nacionais, né, que é aqui nacional do Brasil, e eu consigo fazer a custo que seja para aquela realidade. Primeiro é uma entrevista, né, com o sacerdote, com o padre, né, da paróquia, o que o senhor deseja? Ele já pega aquilo que tem mais caro e fala, eu gostaria muito de ter um desse, quanto custa? Bom, para se ter um desse, primeiro eu tenho que entender se esse cabe na sua igreja. Porque às vezes esse tem 2,80 metros, 2,50 metros de comprimento. E lá não cabe. Então primeiro já começa assim. Então é um estudo. Os desafios é de ter ali aquela entrevista inicial com o padre, de fazer com que ele entenda essa estruturação da arte sacra. Eu entendo que para os seminários modernos hoje, na grande maioria, eles não têm conhecimento de arte sacra. Não estou sendo desonesto em dizer isso. E se eles forem honestos, com certeza a maioria vai reconhecer isso. Que não se tem não se tem afinco, não se gasta muito tempo estudando arte sacra no seminário, liturgia. Então, quando ele sai um pouco despreparado. Por isso eu recomendo que procure bons profissionais de arte sacra, bons arquitetos, para se possa construir belas igrejas. Então, os desafios são inúmeros. Do financeiro ao conhecimento, né? Aquilo que se tem para entregar dependendo do cliente aquilo que ele almeja, né? E os cuidados que devem ser tomados para a preservação do altar ao longo do tempo? A preservação dos altares, no caso de uma da minha pós-graduação, né, que seria a restauração, o restauro de uma igreja histórica, o restauro de um altar antigo, ele requer conhecimento, não pode ser feito por qualquer pessoa. Manter é algo muito tranquilo. Por exemplo, se um altar novo ou a pedra está ali bem conservada, não faça nada. Deixa lá. Deixa lá, não quebre, não mexa nisso, principalmente nos retábulos, né? É curioso dizer que o próprio Vaticano II não mandou destruir nada, nem mandou destruir os altares e os retábulos como foi destruído em muitas igrejas. Mandou conservar e construir um novo, né? Aí é outra história.
Mas essa Aí o pessoal conservação... aproveitou e saiu Não, destruindo. aproveitou e saiu destruindo igrejas históricas. Uma das maiores altares, destruições de arte da história da destruição humanidade. história. Mesas de Isso comunhão. deveria ser mais documentado. Viu? Ah, eu tenho muita história para contar sobre isso, viu? Fica para uma próxima. Mas mesas de comunhão que foram destruídas, púlpitos, né, destruídos, confessionários e tudo mais. Então, é lamentável dizer isso. Conservar, mantenha, deixe lá, né, na medida do possível. Quando se trata de patrimônio histórico, eu sei que é muito delicado para o padre manter, porque ele não pode realmente nem sequer cuidar sem aprovação do órgão competente, sem um projeto, sem os especialistas, sem recursos, tudo é muito caro. O restauro no Brasil é muito caro. Também tem poucas empresas que trabalham com isso. Poucas empresas que atuam na área do restauro. E existe um monopólio também delicadíssimo. É complicado falar sobre isso. Uhum. E tudo é muito superfaturado, tudo muito dinheiro para fazer restauração, né? Uhum. Mas, às vezes o coitadinho do padre, se tem uma igreja tombada, ele está muito complicado. Está bem complicado mesmo, porque tem que ter recurso, tem que ter aprovação dos órgãos competentes. Às vezes ele é uma coisa pontual, simples de resolver, mas se ele fizer uma intervenção equivocada ali voluntariamente, ele pode pagar uma multa e ter uma penalidade altíssima. Mas vamos falar do altar normal, né? Está bem conservado, mantenha-o íntegro ali, não precisa... Ele não é um móvel de madeira, não precisa ficar passando lustramóvel, não precisa ficar passando verniz, não é nada disso. Uhum. Né? É sempre limpar com álcool, água, álcool neutro, sem álcool, detergente neutro, sem cor, detergente sem cor. Se precisar lavar, limpar com sabão, alguma coisa. Às vezes o acólito distraído ali, coitadinho, ele derruba a vela, derruba ali a cera sobre o altar ali, não vai passar faca, não vai rasgar, raspar, né? Joga água quente, aí vai dissolver a cera, né? Passa ali um sabão, sabão neutro. Tá tudo resolvido. Na grande vinho, tocou o vinho. Se acontecer esse acidente. Ou a espécie já. Se for aí, tem que purificar, aí já tem todo esse processo, né? Mas, se for algo muito breve, não mancha. Não é tão simples assim. Uhum. Né? Então, pronto, caiu lá a cera da vela, água quente. Água quente. Joga uma água quente ali, não precisa raspar com espátula, com estilete ou faca. É um exemplo, né? Uhum, então, um exemplo prático de algo que ocorre bastante. Mas é bom. Isso é o que mais ocorre. Existe hoje uma retomada da construção de altares tridentinos? Muitos. E o que é que motiva isso? Muitos, graças a Deus, né? Muitos altares tradicionais foram construídos. Depois do motu próprio do Papa Bento XVI, de 2007, por exemplo. Aí o Brasil, a gente conhece essa história, nós estamos inseridos com essa história, né? Uhum. Curiosamente, eu conheci a missa tradicional em 2001, né? Então eu era muito jovem. Fala como é que você conheceu a missa tradicional. Eu conheci a missa através de um livro. Eu não tive a oportunidade de ter um professor, de ter ali um professor, um mentor, um sacerdote, alguém que nos instruísse, né? Logo recém-convertido, eu tive acesso a livros católicos, dentre eles o livro de São Leonardo hoje, né? São Leonardo de Porto Maurício, As Excelências da Santa Missa. Esse livro me deixou perplexo, assim, nessa edição era uma editora de Minas Gerais, não sei se é Divina Misericórdia, o nome da editora, um livreto pequeno, a capa do livro me converteu, assim, me chamou a atenção de uma forma, assim, fantástica. E aí eu lendo o livro, entendendo o livro, fui tentar aplicar isso na minha paróquia, né? E ali, com 17 para 18 anos, lendo o livro e olhando todo o desenrolar da liturgia, eu falei, peraí, alguma coisa aqui não está batendo. Por quê? Né? O que houve? Que missa é essa que está nesse livro? O jovem que não tinha contato com o Vaticano II, história da igreja, a minha catequese não foi uma catequese, como a grande maioria, com profundidade, né? Então ali conheci e falei, eu quero saber que missa é essa. Onde está essa missa? E aí fui conhecê-la. A primeira vez que participei foi em 2002, foi um ano depois, né? E dali por diante. Interessante, né? Que
o santo, né, com esse livro, foi determinante até na escolha do seu trabalho, né? Exatamente, na escolha do meu trabalho. Porque com esse livro e depois estudando, eu sempre gostei de estudar, de ler tudo sobre liturgia. Né? Dentro da vida religiosa, eu tinha muito afinco, buscava muito a liturgia, e isso tudo me deixou ligado à arte sacra. Né? E os livros e os missais antigos, com muita gravura, com ícones, uma iconografia bonita, né? Tudo isso me chamou muita atenção e ali despertou, sem sombra de dúvidas, o meu trabalho na arte sacra. Resgatando dessa simbologia dos missais para um trabalho de arte sacra. Eu ficava escrevendo em caderno, desenhando tudo que eu via no missal e tentando ler e tudo aquilo ali, né? Então foi fantástico. E então está tendo essa retomada dos altares tridentinos. Está tendo essa retomada, sim. Aí desse período para cá, de 2007 para cá, eu passei a construir muitos altares para o rito tradicional. Né? Desde 2007. Quando deu 2007, teve no meu trabalho uma virada de chave com a arte sacra e com os altares que eu fiz e com as paróquias que eu trabalhei na época. Né? Então passou-se a construir retábulos, mesmo não tendo o altar colado neste retábulo, mas se tinha um retábulo. E se tinha um desejo também do padre de se construir esse retábulo de uma forma que o altar pudesse também se aproximar dele. Uhum. Né? Meio que ficasse de forma híbrida, né? Dali para versus populum, depois para versus Deum. Uhum. Né? Então, fiz também altares para muitos grupos tradicionais. Né? Então, isso foi crescente. Por quê? Para os grupos tradicionais, mantendo ali os seus deveres de Estado, né, a sua vocação primeira, e para os sacerdotes, aquilo que está inerente, eu acredito, no coração de muitos católicos, de muitos seminaristas, de muitos padres, que é o desejo da tradição, da sua riqueza, da liturgia, na forma tradicional. Então, muitas vezes isso não é possível em alguns lugares, porque o bispo não gosta, a esmagadora maioria do clero não gosta, então o padre fica acanhado ali em fazer. Outros não, outros desafiaram e fizeram, e mesmo não sendo alguns, né, não todos, mas alguns não sendo para a missa tradicional, mas pediu para que se fizesse daquela maneira, porque era um desejo dos fiéis, era querer dos fiéis, que colocasse o sacrário no centro, que se fizesse um altar ali, um retábulo, e ali a paróquia teve uma outra vida litúrgica. Curioso. Curioso. E como conciliar? Essa forma curiosa também, nesse período, junto com a marcenaria, eu fiz muitos confessionários, mas muito mesmo. E o curioso é que os padres diziam e relatavam de forma muito interessante que, a partir do confessionário na igreja, os fiéis passaram a se confessar. E não apenas, aumentou o número de confissões e também de confissão, né, ali no seu modo de ser, né? Sem conversa, uma hora... Sem como se fosse um encontro meio de um psicólogo ali. Um aconselhamento e tudo mais, né? Eu achei isso muito curioso, muito interessante. Curioso. Ô Leandro, e como conciliar a tradição litúrgica, né, com todo esse trabalho que você faz, com as exigências arquitetônicas contemporâneas? Não há conciliação. As exigências contemporâneas na escola de arquitetura, por exemplo, o meu trabalho final de graduação quase foi incentivado a não ser uma igreja. O meu TCC foi uma igreja, mas eu precisei ali da faculdade fazer uma igreja moderna para atender o contemporâneo. Não se cabia, por exemplo, fazer uma igreja barroca na universidade que eu estava. E na parte prática, né, conciliar a tradição é possível, desde que o arquiteto, o engenheiro, né, ele tenha capacidade para isso. E essa capacidade, não vou dizer que ele não vai ter dentro da universidade, ele vai ter fora dela. Né, buscando as empresas que fazem, buscando os profissionais hoje que estão trabalhando. Hoje tem cursos, né, tem instituições que foram fundadas resgatando a arquitetura tradicional. Né, teve uma fundação recente agora, de 2 anos atrás, de arquitetos tradicionais no Brasil, buscando essa inspiração fora do Brasil, trazendo para o Brasil a arquitetura tradicional, o estudo da arquitetura tradicional, não só das igrejas, mas também de casas,
fazendas, chácaras, residências como um todo, mobiliário residencial, né, para que se tenha um resgate da arquitetura tradicional, da sua beleza, mas conciliar a tradição da Igreja Católica no que diz respeito à sua simbologia, os seus aspectos, né, todos os ditames ali da arquitetura tradicional para o período contemporâneo é um desafio. Só cabe ao arquiteto, não cabe à escola. A escola não vai incentivar. E às vezes o cliente também não. Se o camarada vai prestar serviço para uma, sei lá, para uma família que queira somente o moderno, se ele está trabalhando para se manter, ele precisa trabalhar, ele vai fazer. E na Igreja Católica buscar esse nicho, né, se aproximar daquilo que é a construção das igrejas mais tradicionais. E é possível fazer um contemporâneo tradicional, e quando eu falo tradicional, eu estou dizendo dessa tradição do modo de se fazer, daquilo que a igreja nos deixou. Esse legado que nós temos dos antepassados, né? Não propriamente falando somente do rito, né? Por exemplo, existe um arquiteto americano chamado Duncan Stroy, que ele faz igrejas fantásticas, igrejas tradicionais nos seus aspectos, e algumas igrejas não são tão carregadas, por exemplo. Tem igrejas que são, por exemplo, uma igreja românica, que tem os aspectos basilicais de uma igreja romana, mas dentro dos limites, talvez, financeiros daquele lugar, ele é feito com materiais mais baratos, né? Mas ele é tradicional. É uma igreja que remete àquilo que é tradicional. É possível, mas tem que estudar. Já vi uma igreja, assim, uma construção contemporânea aqui no Brasil que se aproxima de uma construção assim mais parecida com a desse arquiteto, uma coisa mais clássica? Sim, já tem sim. Né? Eu fiz o meu trabalho na arquitetura, na construção, na edificação, eu não tenho um portfólio vasto como eu tenho nos altares, né, como eu tenho no mobiliário sacro, na parte interna das igrejas. Mas eu já construí, já reformei algumas igrejas que eu trouxe esses aspectos. Está no nosso Instagram lá, Aracristos. Quem quiser conhecer, dá uma olhadinha lá. E outros profissionais, graças a Deus, agora, eu comecei em 2001, 2005, né? Mas o Marco começou em 2005. Mas quando eu comecei não se tinham muitos. Hoje tem um pessoal bom vindo com arquitetura, bons arquitetos católicos que estão ajudando aí a resgatar essa tradição arquitetônica no Brasil. E qual é a mensagem aí? A gente está indo para o final. Uma mensagem que você diria para quem quer construir altar tridentino, quem quer restaurar altar tridentino, retomar toda essa simbologia. E também, se você quiser dizer, né, que se o seu trabalho é feito acho que você chegou a comentar, né, que é feito no Brasil todo, né? Repisar o nome da empresa, tem um Instagram. Sim. Faz esse apanhado geral aí, Leandro. O nome da empresa é Aracristos, Arquitetura e Arte Sacra, ou Confecção e Arte Sacra. Sim, atendemos todo o território nacional, já fiz igrejas no Brasil inteiro. Temos uma parceria nos Estados Unidos. Atua lá também? Eu não mandei peças para lá, mas nós atuamos com vendas de lá para cá. De lá para cá. Daqui para lá não, porque eles trazem muitas coisas da Itália, da China, também compram na China. Mas lá eles trabalham com igrejas que foram abandonadas, igrejas que são dessacralizadas, e ali eles desconstroem os altares, por exemplo, e colocam ele em outra igreja, né? Então eles têm um trabalho bem interessante lá nos Estados Unidos. Mas no Brasil a gente atendeu todo o território nacional. Acho que o lugar que eu menos atendi foi o norte, né? E o noroeste foi o que eu menos atendi. Mas o nordeste já... Mas atendi de norte a sul, do Rio Grande do Sul até Piauí, né? Pegando toda a orla ali do Brasil, toda a área marítima eu já atendi em todos os estados. Nós atendemos o Brasil inteiro. E o que eu tenho a dizer para os profissionais de arte sacra, quem quer fazer arte sacra, quem quer estudar arte sacra, por favor, inicie, porque é algo maravilhoso, é uma demanda crescente. Os padres querem construir boas igrejas, na grande maioria deseja profissionais que conheçam de liturgia, que tenham vida católica, e estudem, né? É uma área que tem pouca gente, né? É uma área que tem pouca gente. Está crescendo agora, né? Está crescendo, mas produção tem pouquíssimos. Arquitetos tem mais agora, tem muita galera fazendo arquitetura sacra, buscando projetar igrejas, mas a parte de execução ainda é pouco.
tanto na parte da engenharia, da construção civil, quanto da parte de imobiliário, vitrais, né? São empresas que se contam nos dedos. Boas empresas, por sinal, tem muitas empresas boas de vitrais, de bancos, de portas, de altar também, né? Da parte dos vasos sagrados, né? Tudo isso aí, existem empresas renomadíssimas no Brasil. E o conselho é estudar, se aproximar de quem faz arte sacra, ter humildade para começar sabendo chegar, né? Esperando a sua vez, chegar devagarzinho, vai com calma. Não se aventura com muita sede para não fazer aberrações. Mas é importante estudar, Antônio, e se aproximar de quem tem esse conhecimento. Eu, por exemplo, eu sempre tive portas abertas para acolher novos profissionais. Eu acredito que meu trabalho inspirou muitos arquitetos. Eu acredito nisso. Inspirou empresas. Inspira quem me copia ou tenta me copiar também. Na parte do mobiliário, tá tudo bem. E é isso, né? Que bom. Quem quer conhecer o nosso Instagram é esse, é aracristos.artesacra. Eu não faço muita postagem no Instagram. Ele é um portfólio que está lá, eu usei, na pandemia eu fazia lives, fiz alguns cursos, dei aula lá na pandemia, mas hoje eu não estou fazendo mais isso. É isso tentando mesmo. conciliar o tempo. Bom. Então, obrigado aí, parabéns. Prazer, aí. Antônio, obrigado. Prazer, parabéns aí por esse importantíssimo trabalho, né? E também tratar um pouco de um assunto tão interessante, eu acho que não é muito tão falado, né? Assim, talvez em entrevista, eu não sei, nunca nem vi. E aqui também no nosso canal, Leandro, a gente tem uma entrevista, né? Interessante que a gente tem uma entrevista sobre sino de igreja, né? Eu vi alguns trechos. É um senhor que restaura, um restaurador de sino, e hoje um restaurador e um fazedor de altar. De altar. Então, já pegamos o sino, o altar, tem outros elementos também que a gente pode falar depois. Com certeza. Com algum especialista. Então é isso. Obrigado, Salve Maria. Salve Maria. Espera aí.